Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e toma cada dia o quê? A sua cruz. E faça o quê? E siga-me. Gálatas, Pedro 2:20. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas quem? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fale para esse irmão abençoado, cheio de Deus, que vai pagar a tua pizza quando esse culto terminar hoje. Você não sabe não, né? Ele falou que vai te levar, tá bom? Queria que você falasse para esse crente abençoado que está perto de você e dissesse para ele: vamos dar glória a Jesus hoje. Eu quero convidar você a levantar duas mãos e por 30 segundos começar a glorificar ao Cordeiro de Deus, a exaltar aquele que a morte não próprio venceu, a glorificar aquele que tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foi pelas pisaduras dele que eu, você, sua casa, sua família, sua geração foi alcançada. Sobre você não tem maldição hereditária, sobre você tem a bênção conquistada na cruz do Calvário. Cristo se entregou por nós, e o sangue dele nos lavou, nos limpou, nos justificou, e nós damos graças ao Deus Todo-Poderoso. Nós estamos em um domingo muito especial, e eu peço muito a sua ajuda hoje, porque eu serei extremamente objetivo. Por quê, pastor? Porque uma mensagem já foi pregada aqui hoje, através da arte, através do louvor, através das danças, mas eu não queria exclusivamente ficar apenas com essa parte. Então eu reservei aqui 20 minutos para a gente meditar em alguns textos, e uma vez mais saímos daqui abençoados nesta noite. Sei que a mensagem principal, ela foi passada, e eu estou muito em paz com relação a isso, mas eu quero lhe acrescentar algo. Lucas 9:23, mesmo todos nós que aqui estamos, alcançados por essa maravilhosa graça, por esse amor, por essa bondade, por esta misericórdia, nada nos foi imposto a partir disso. O texto vai dizer que Jesus dizia a todos: se alguém quiser. Ninguém foi determinado, ninguém que está aqui foi amarrado para estar, ninguém que está preso. Chegamos aqui porque decidimos estar, estamos na presença porque decidimos nela estar. Mas o texto diz que se alguém quiser vir após mim, precisa tomar uma decisão e uma postura. Qual é? Negar a si mesmo. Fale para esse irmão e diga para ele e para ela, fale para ele: negar a si mesmo é o que você precisa fazer. Negar a si mesmo não é uma coisa tão fácil, né? Porque a gente é muito bom para dar negativas ao outro. A gente faz isso com facilidade. Eu amo um texto e tenho falado aqui nessa casa algumas vezes sobre um versículo que diz que o Deus que faz infinitamente, fale comigo, mais, infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos. Se eu não me engano, há 2 semanas atrás eu citei ele aqui em um domingo. Se eu tenho um Deus que faz, Carlinhos, infinitamente mais daquilo que eu penso, planejo, organizo, significa que o que eu planejei, o que vai acontecer com ele?
não será feito, porque Ele fará mais. Fale para alguém que está perto de você, diga para essa pessoa: negue, mas tenha uma convicção. O teu Deus já viu o que você não viu, conhece o que você não conhece, e prepara o caminho para chegar aonde você tem que chegar. Levante a mão dele e diga para essa pessoa: é negando que você vai acessar a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Fale para ele: é tempo de negar a tua vontade. Isso, ela pode ser até boa, mas ela não é perfeita. Ela pode ser até bonita, mas ela talvez não é agradável. Mas a vontade do meu Pai é boa, a vontade do meu Pai é perfeita, a vontade do meu Pai é agradável. A chamada é global, a chamada é universal, mas a resposta, ela é individual. Romanos capítulo de número 12, versículo 1, nos diz assim. Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em quê? Em sacrifício vivo, santo e como? Agradável a Deus, que é o vosso culto quê? Racional. Paulo está ensinando a vida inteira que a tua vida não tem que ser uma adoração no culto de domingo. Paulo está ensinando que a tua vida não tem que ser uma adoração em uma programação litúrgica de uma igreja. Paulo está exortando e direcionando a igreja que não é um culto de domingo, é uma vida no altar, é uma vida dedicada no altar. Aonde você estiver, há um culto que está sendo adorado. No teu proceder é um culto sendo entregue. Nas suas decisões tem um culto sendo entregue. É por isso que talvez o único culto que você conheça seja o culto que você frequenta às quintas, ao domingo de manhã, ao domingo à noite. Mas Deus quer uma igreja que o cultue nas decisões de segunda. Deus quer uma igreja que cultue nas suas decisões de terça. Deus quer uma igreja que cultue nas suas decisões de quarta. Deus quer uma igreja que cultue nas suas decisões de quinta, de sexta, de sábado. Não é um evento, não é uma programação, não é uma agenda. A minha vida tem que ser um culto, as minhas decisões têm que ser um culto a Deus. E ter uma vida que seja um culto é negar a gente todo dia, tá? Porque como disse já o filósofo Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem, e o que faz? Me chama. Todo dia a tentação vem, faz o quê? Foge da tua casa? Te chama. Mas a gente, eu escolho Deus. Eu escolho continuar no culto quando eu saio dessa porta. Eu escolho continuar o culto quando a câmera não está mais apontada para mim. Eu escolho continuar o culto quando não tem mais líder me vendo, família me contemplando, marido me vendo, filho me vendo. Eu escolho ter uma vida que seja um culto ao Senhor, um culto ao Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos: o culto que entregamos aqui será pequenininho com o culto que você vai derramar durante a semana, a entregar no decorrer da semana. Deus convida uma igreja a parar de se mover por emoção, a parar de se mover por ajuntamentos exclusivamente e começarem a entregar o teu culto racional a Ele. Lucas 9:51. Lucas 9:51. E aconteceu o quê? Contemplando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir para onde? De ir para onde? Jesus está indo para a cruz, mas ainda assim chamando os discípulos. E presta atenção, porque no decorrer do texto eu quero chegar no versículo de número 57. 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores.
E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm os ninhos, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Há como a gente corresponder a essa graça, a esse amor, nos tornando discípulos. E um discípulo de Jesus, ele nunca será conhecido por aquilo que ganhou. O discípulo de Jesus é conhecido por aquilo que teve capacidade de perder por amor a Cristo. O que Jesus está ensinando, dizendo que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. É o que está escrito também pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 27. Em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, 2 Coríntios 11, 27. Em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo descreve o custo real de viver um ministério, porque seguir a Jesus não é confortável. Seguir Jesus exige de nós sacrifício. Talvez você tivesse uma programação para esse domingo. Talvez você que é voluntário nessa casa, lidera nessa casa, serve aqui. Talvez em algumas convocações ministeriais que essa igreja fez, tirou talvez um período que era de descanso, e você se sentia apropriado e desejoso de viver aquele descanso. E nenhum problema em tê-lo. E nenhum problema em você ter um tempo de férias, ter um tempo de descanso, ter uma segurança. Mas a gente precisa entender que seguir a Jesus não custa caro. Seguir a Jesus custa tudo. O que Jesus está querendo dizer para esses homens é: estão dispostos a perder para seguir? Estão dispostos a renunciar para seguir? Porque Jesus não enganou a gente não, irmãos. Jesus disse: se alguém quiser, mas se quiser, tem umas direções. Tem que negar quem? A si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. E tem que fazer o quê? Tem que seguir. Aí teve outro, Pedro, que está no versículo de número 59 do capítulo 9. E disse a outro: segue-me. Lucas 9, 59. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro, se você tiver caneta, marcador, eu não sei o que você tem aí nas mãos, mas se você puder, grife, sublinhe, não sei o que você vai fazer, essa palavra que está escrita aí como primeiro, para que você aprenda o que não é para fazer nunca. Deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você ir para 59. Alguém quer seguir, mas pede a Jesus o quê? Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Deixa eu te fazer, é um pedido justo ou não? Sim ou não? Um pedido justo, né? Eu concordo com você. Mas olha o que Jesus responde no 60. Quem está respondendo é Jesus, tá? Mas Jesus lhe observou. O quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e faça o quê? Anuncia o reino de Deus. Eu quero te explicar algo, porque talvez você tenha interpretado o texto equivocadamente. O que está escrito aqui não é um corpo que está sendo velado, e Jesus tirando o direito de um filho, ir lá enterrar seu pai. O que está sendo dito por este homem é da seguinte forma: eu sigo o Senhor, mas deixa primeiro meu pai morrer, porque depois que eu enterrá-lo, eu me sentirei liberado
para segui-lo. Porque eu não vou ter mais nada, talvez, que possa me prender, nada que possa me custar. Eu não vou ter mais nada que eu possa ter apego. Só que Jesus está dizendo que os mortos, enterrem os mortos. Você precisa saber, quando for falar com Jesus, porque ou Jesus na tua vida está como primeiro, ou não está em lugar nenhum. Eu vou repetir isso. Se Jesus na tua vida não estiver em primeiro, Ele não está em lugar nenhum. Porque eu não conheço um Deus que se submeta a estar em segundo na vida de alguém. O texto vai dizer, 59, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Eu preciso te explicar o que primeiro você tem que fazer. Buscai primeiramente o que? O reino de Deus. E o que? A sua justiça. E o que mais vai acontecer? E as demais coisas. Ei, vai e me busca primeiro. Eu cuido do teu pai enquanto você cuida das minhas coisas. Vai e me busca primeiro. Eu cuido das suas necessidades enquanto você cuida das minhas coisas. Vai primeiro, cumpre o teu propósito. Eu cuido das suas necessidades enquanto você cuida das minhas coisas. Eu quero te dizer que nós conhecemos um Deus que acrescenta tudo na vida daquele que o busca primeiro. Então não é um Deus que quer tirar o teu direito de poder enterrar um familiar. É um Deus que não se submete a estar em segundo plano no propósito de alguém, na vida de alguém. Talvez você esteja dizendo aqui, o meu pedido não é enterrar meu pai, o meu pedido não é enterrar minha mãe, mas você tem dito para Deus que você só se envolve no ministério depois que os filhos crescerem, filhos casarem. Aí você tem dito que você só se envolve no ministério depois que essa empresa estiver consolidada, depois que você passar no concurso que você deseja passar. Talvez você tenha dito para o Senhor que eu só me envolvo com as coisas do reino depois do meu casamento, depois da faculdade. Afinal, pastor, eu sou muito compromissado, eu tenho prova na faculdade. E você está dizendo que discípulo de Jesus é o que? À toa? Eu preciso dizer que discípulo de Jesus não é que não tenha demanda, é que ele sabe que enquanto eu faço a vontade do meu pai, enquanto eu cumpro o que o meu pai me manda, ele acrescenta o que eu preciso, ele faz o que eu preciso. Porque eu preciso te dizer que o salmista declarou, eu quero repetir a Ives nessa noite: preocupe-se em agradar ao Senhor, preocupe-se em gastar a sua vida agradando ao Senhor, e o mais, Ele concederá o desejo do teu coração. Eu conheço um pai que sabe cuidar de filho como ninguém. Eu conheço um pai que não dorme, não esqueneja, que luta as suas guerras, que vai à frente das tuas necessidades, e Ele está aqui dizendo: primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino. Repita comigo: o reino não é para divididos. O reino é para quem está decidido. Eu estou dividido entre o meu namoro e Deus. Eu estou dividido entre minha amizade e Deus. Eu estou dividido entre minha profissão e Deus. Não, o reino é para quem é decidido. Filipenses capítulo de número 13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14, prossigo. Para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. De quem? De Deus. Aonde? Em Cristo Jesus. Filipenses 2:8. E achando, antes de eu ler Filipenses 2, eu quero te dizer que o padrão que um discípulo tem que seguir é o de Jesus.
Tem gente parando porque está seguindo o padrão errado. Tem gente com pouca força porque está seguindo, sabe o quê? Gente igual você. Eu sei que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, eu como pastor, líderes dessa casa, intercessores, mulheres de oração, a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser exemplo dos fiéis, sim. Eu estou aqui querendo me eximir da responsabilidade de ser referência para alguém. Mas estou dizendo para você que se um dia lhe faltar referência humana, ele ainda diz: sede santos. Não porque teu pastor é. Sede santo, não porque aquele que ora por você é. Sede santo por quê? Porque eu sou santo. Eu quero te dar um exemplo de um servo. Quero dar um exemplo de alguém que nunca se fez diferente como homem quando esteve aqui na terra. De alguém que se humilhou. E achado na forma de homem. Humilhou-se. A quem? A si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Eu quero lhe convidar a erguer uma das suas mãos aos céus e repetir comigo: eu quero seguir a esse modelo. Não, você pode fazer isso melhor, falar assim: eu quero seguir esse modelo. Esse modelo. Eu quero dizer para você que está aqui, se algum dia na tua caminhada cristã você se frustrou com homens, se você olhar para Jesus, você nunca vai se frustrar. Eu quero dizer para alguém que está aqui, se algum dia você desistiu de ministério por causa de homens, o dia que você se envolver no ministério por causa de Jesus, ninguém te para. O dia que você possa ter parado porque alguém lhe fez mal, eu quero te dizer algo nessa noite: nada que o homem possa ter feito a você foi maior do que Cristo fez na cruz do Calvário. Alguém que possa ter parado por causa de homem, precisa relembrar o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Eu vim dizer para alguém aqui nesta noite, e eu quero saber se existe aqui aqueles que foram justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos e declarasse comigo: e Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as minhas dores, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e foi pelas pisaduras de quem? De um líder religioso, de um pastor. Foi pisaduras de quem? De um intercessor, de um homem como você. Não, foi pelas pisaduras dele que eu e você fomos o que? Sarados. Tem alguém aqui que foi sarado? Tem alguém aqui que foi justificado? Tem alguém aqui que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo? E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Há muitos começando a sua caminhada com Deus muito bem. Mas um discípulo, ele não só começa bem. Um discípulo precisa concluir bem. Quando nós estamos com a motivação certa, na pessoa certa, ninguém azeda o que a gente está decidido a entregar. Talvez ao longo da sua caminhada alguém azedou porque você deu esse poder para alguém, porque você deu essa liberdade para alguém, essa autoridade para alguém. Porque não tem como você diminuir o sacrifício de Cristo por conta de uma experiência com alguém que não deu o testemunho que deveria dar.
Eu amo Romanos. E eu quero concluir. E é de verdade, tá? Porque como eu falei, a pregação foi feita. Eu quero concluir que ninguém para alguém que esteja olhando para Jesus. Eu quero dizer para você o que está em Romanos 8, 38. Porque estou certo. Porque estou... Não, eu não tenho dúvida, não. Quem anda no Espírito não anda com dúvida. Quem anda no Espírito anda com convicção. Porque eu estou... De quê? Eu estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente. Mas será que vão fazer alguma coisa ainda, pastor? Nem o porvir. 39, Pedro. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, outra criatura. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nenhuma criatura. Nenhuma criatura. Ninguém de carne e osso. Ninguém de natureza igual a tua pode. O que separa o homem do amor de Cristo é a própria decisão dele. Tem gente querendo terceirizar os outros por um dia ter sido seguidor de homens e não de Cristo. Porque alguém que está seguindo Cristo, o homem perfeito, alguém que segue a Cristo, aquele que não erra e nem mente. Como alguém que segue um homem desse para? Não para, irmãos. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem? O nosso Senhor. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele me justificou. E você vai continuar vivendo uma vida de multidão, ou vai se comportar como um discípulo de Cristo? Eu oro por você agora. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E nele uma outra oportunidade nos foi concedida. O túmulo está vazio. A cruz foi o preço pago por Deus. Mas se submeter ao discipulado dele é a tua resposta a esse sacrifício feito. Porque quem não morre para si nunca viverá para Deus. Nesse domingo de Páscoa eu quero lhe convidar apenas, não simplesmente a você dizer: eu fui no domingo de Páscoa na Ives, que bênção. Fui lá, minha filha ia se apresentar, que bênção. Fui lá, soube que ia ter um musical, que bênção. Só que nesse domingo de Páscoa, Jesus está aqui trocando credenciais de gente que até hoje se comportou como discípulo de homens, mas a partir daqui se comportará como discípulo daquele que se entregou por você. Eu quero deixar um exemplo de um homem, escritor das principais epístolas,
perdeu tudo, mas gastou sua vida por amor a Cristo. E mesmo com tudo o que passou, um discípulo, ele conclui dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. O que eu guardei não foram as portas que bateram na minha cara. O que eu guardei não foi a lista dos líderes que me ignoraram. O que eu guardei não foi a lista das igrejas por onde eu passei e ninguém me estendeu a mão. O que eu guardei não foram as ausências de quem poderia ter me ajudado. O que eu guardei foi a fé. Tem uma frase bem arroz com feijão. Tem horas que a gente tem que pegar o limão e fazer a limonada. Você não escolhe o que te fizeram, mas você pode escolher o que fazer com o que te fizeram. Você não escolhe como agiram com você, mas vocês podem escolher o que fazer depois que agiram. Eu escolho permanecer e estar em Cristo, porque homens podem ter me dado limão, mas Ele derramou foi sangue. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus.